2022. 8 horas e 28 minutos, a gente agora entra dentro de uma questão também importante, político-eleitoral. Vamos falar da autoridade máxima do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja imagem, segundo a sociedade brasileira, não está muito positiva. É o que afirma a pesquisa Ipsos-IPEC, divulgada nesta quinta-feira, apontando que 41% dos brasileiros avaliam que o governo do presidente Lula está ruim ou péssimo e 27% avaliam como ótimo ou bom. Essa é a primeira vez no terceiro mandato do petista que o Instituto aponta que a avaliação negativa supera a positiva. Vamos aprofundando esses números. Outros 30% consideram o governo Lula III como regular e 1% não sabe ou não respondeu a este questionamento. Foram ouvidas 2.000 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 11 de março e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mais informações. Houve crescimento de 7 pontos percentuais entre os insatisfeitos desde a última pesquisa, realizada não faz muito tempo, dezembro do ano passado. Por outro lado, caiu os mesmos 7 pontos aqueles que avaliam bem a administração do presidente petista. A avaliação negativa de Lula se dá entre quem tem renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos, mais instruídos, evangélicos, pessoas que votaram em Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Já a avaliação positiva está mais presente entre moradores aqui da região Nordeste, menos escolarizados, quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo, católicos e quem votou em Lula nas eleições de 2022. O Ipsos-IPEC também questionou como o brasileiro avalia a maneira como o presidente Lula está governando. Vejam só, 55% desaprovam o trabalho do petista, enquanto 40% aprovam. Não sabem ou não responderam, somam 4% dos entrevistados. Ou seja, a situação política do presidente Lula é bastante complicada. Houve recentemente mudança na equipe de comunicação para ver se dava aí um up nessa situação, mas por enquanto o efeito é nulo. A popularidade de Lula continua a cair, e isso há pouco menos de 2 anos, do próximo processo eleitoral. Então, parece que não é só uma questão de comunicação. O governo, de alguma forma, precisa apresentar resultados, precisa inovar. E a sensação, de fato, que eu tenho é de um eterno déjà vu, né? São medidas que já marcaram outros governos petistas, então isso vai, de alguma forma, aí sendo requentado, e os desafios reais e fortes do Brasil continuam ali ainda meio sem solução. É o caso da segurança pública, os índices de violência aumentando a todo momento, a inflação voltando a subir, ou seja, questões de fato que podem aí estar prejudicando a imagem do presidente Lula. A gente continua a falar sobre política.